Uma vida na vila. Parte 2. Havia 3 pessoas na sala. O grande ancião, Rasper Nabar. O ancião masculino, Pete Orbeia. A mulher anciã, Picha de Morango. Houve apenas um tópico de discussão. Naturalmente, era sobre o viajante que tinha acabado de aparecer há pouco, o tio de Aura, o patrulheiro que possuía habilidades extraordinárias. E eles estavam todos em seu juízo final. A razão para isso foi: o carvalho saltou. Que tipo de árvore é? O fato de que ele usou esse nome lá atrás, o que no mundo isso poderia significar? Na reunião que eles realizaram imediatamente após o seu retorno, Pete fez essa pergunta enquanto ele fazia uma careta. Rasper, com uma expressão igualmente azeda no rosto, respondeu: Não faço ideia, mas você realmente acha que poderíamos perguntar isso a ele ali mesmo? Se isso significasse a árvore sagrada que sua tribo usa para adoração aos ancestrais ou em rituais, ele não pensaria que foi insultado. Se disséssemos que não sabíamos que tipo de árvore era? Suspirando, Morango resmungou. Isso tudo é porque usamos o comportamento de obviamente sabemos disso. As palavras nós não sabemos, nunca escapariam de nossos lábios, não importa o que fosse dito. Seria uma coisa se fossemos de raças diferentes, mas somos todos elfos negros. Considerando a direção de onde vieram, é muito provável que sejam de um dos clãs que se separaram na geração de nossos pais. Se for esse o caso, então as diferenças de linguagem não devem ser tão grandes. Quando você junta tudo isso, provavelmente era uma saudação formal no estilo de sua tribo. Eu não pude confirmar já que você só podia ver a área ao redor dos olhos dele, mas eu vi algumas características que pareciam ter sangue de elfo nele. Então, pode ser possível que tenha sido a etiqueta para cumprimentos que se originou com os elfos. Além disso, eles também tinham outra base para sua possível conexão com os elfos. Esse era o nome dele. Os nomes dos elfos negros foram na ordem do nome da família seguido pelo nome próprio, enquanto os elfos, por outro lado, usaram a ordem do nome seguido pelo nome da família. À luz disso, a forma como eles foram nomeados foi semelhante ao estilo élfico. Naturalmente, eu não saberia sobre o jeito élfico de fazer as coisas nem sobre sua etiqueta, saberia? Vocês dois sabem? Não houve resposta. Primeiro, não era como se eles conhecessem todas as tradições dos elfos negros. Isso porque algumas das tradições orais foram perdidas antes deles virem para esta floresta, então eles estavam em uma situação em que nem sabiam o que havia sido perdido. Era por isso que eles estavam quebrando a cabeça com isso. Por enquanto, estamos todos de acordo que nosso nome foi transmitido em sua tribo como a tribo do carvalho anelado. É isso ou algo parecido. Por exemplo, talvez este carvalho se divida em 2 quando crescer, então estamos sendo chamados assim porque também nos ramificamos do clã dele. Se você considerar o fluxo dessa conversa, parece que não há outra maneira de interpretá-la. No entanto, junto com o carvalho saltot, eu me pergunto que tipo de árvore é um carvalho em forma de anel. Gostaria de saber se havia uma dica de que poderia ser outro nome para uma das árvores que conhecemos. E além disso, que significado tem a escolha dessa árvore? Pelo contrário, se eles comparassem uma árvore que eles conheciam aos carvalhos dente de serra ou de aro, seus visitantes poderiam questionar sua sanidade. Portanto, se eles soubessem quais árvores eram, eles poderiam entender as nuances contidas nelas. No entanto, mesmo eles, dentro do alcance de seu conhecimento sobre árvores e plantas, não conseguiram encontrar nada sobre os dentes de serra e, em particular, sobre os carvalhos copos. Mesmo quando chegaram ao ponto de levar em conta que os nomes comuns das árvores podem diferir por clã, nenhuma resposta foi dada. Seria ótimo se pudéssemos ouvir diretamente da fonte, mas se pudéssemos fazer isso, então, não seria problemático se ele pensasse que nem sabemos tanto assim. Pode vazar para os jovens dele. Até eles pelo menos sabiam que o grupo do jovem os odiava. No entanto, eles acreditavam que os jovens iriam respeitar a sabedoria que possuíam quando fossem mais velhos. Tradições, sabedoria antiga, pareciam sem sentido quando apenas se dava uma olhada nelas. No entanto, a verdade era que havia algumas razões pelas quais eles persistiram, e não era algo que fosse bom apenas desconsiderar. Mesmo eles deveriam concordar que conhecimento era poder. No entanto, ninguém aqui sequer sabia como cumprimentá-los formalmente. O que aconteceria se os jovens os julgassem por terem perdido aquela tradição? Poderia produzir um confronto mais sério e letal do que havia agora. Era por isso que eles estavam quebrando a cabeça com isso. Eu me pergunto se realmente foi apenas uma mera saudação. Mesmo quando eu o olhei nos olhos, ele não parecia estar mostrando uma pitada de emoção. Ele era tão inexpressivo que parecia um pouco inquietante. Então, o que fazemos? Mas o conhecimento dele sobre as tradições dos elfos negros é algo que eu gostaria de perguntar a ele. Isso é um pouco perigoso demais. Mesmo que aguentemos nossa vergonha e digamos a ele que queríamos conversar com ele em particular,
não sei se ele realmente manteria a boca fechada. Se for esse o caso, você não pula em um canteiro de urzes se não estiver sendo perseguido, hein? Você tem razão. É melhor manter uma certa distância e não se aproximar dele. Sendo esse o caso, o que fazemos com os dons dele? As lembranças de uma terra onde vivem outras raças além de elfos ou elfos negros. Provavelmente há itens raros entre eles. Se os três anciãos assumissem a responsabilidade de distribuir as lembranças, haveria alguns benefícios adequados para isso. Claro, provavelmente haveria pessoas que tornariam seu descontentamento público dependendo do que fosse distribuído e para quem. A desvantagem era a possibilidade de eles guardarem rancor por isso. No entanto, na maioria dos casos, esse tipo de pessoa já teria fama de dizer que era injusto, não importa o que recebesse. Era óbvio que alguns dos jovens iriam reclamar só porque os mais velhos eram os que dividiam tudo. No entanto, se os anciãos distribuíssem tudo de forma justa, então todos, exceto eles, provavelmente olhariam com frieza para aqueles que diriam que era injusto. Portanto, mesmo que os anciãos colocassem sobre si o dever de distribuição, eles não pretendiam levar nada para si. Deveria haver mais valor em criar uma imagem deles como anciãos altruístas do que em embolsar bens raros. No entanto, como foi dito há pouco, não pule em um canteiro de urzes. Se decidirmos distribuir seus presentes, surgirá a necessidade de sinalizar diretamente nossa gratidão a ele, gostemos ou não. Se isso acontecesse, provavelmente teríamos que transmitir nossa gratidão de uma forma que seguisse as regras de etiqueta apropriada, afinal. Isso significa que, no caso de a outra parte dar muita importância à etiqueta, eles podem nos considerar grosseiros ou podem interpretar isso como se estivéssemos insatisfeitos com seus presentes, correto? Se ele pensasse que, como anciãos da aldeia, eles deveriam conhecer a etiqueta apropriada, então como ele reagiria se visse sua atitude mal educada? Ao cair de uma grande altura, quanto mais alto você estivesse, maior seria o dano. Além disso, quando alguém recebe um presente magnífico de um visitante, não pode responder da mesma maneira que faria quando recebesse algum item trivial. Teria-se de oferecer a seu benfeitor todas as cortesias. Então vamos deixar para os mais novos. Foi uma sorte que eles conseguiram os presentes primeiro. Provavelmente ouviremos todos os detalhes, então não há problema em deixar para eles como está. Isso mesmo. Essa é uma boa ideia. Enquanto Raspberry e Morango concluíam as coisas, Peach parecia mal-humorada. Não me importo com isso, mas devemos falar com os jovens para serem cuidadosos. Esse grupo é do tipo que desconsidera as tradições, portanto, pode involuntariamente insultar sua tribo. 1. Os outros dois anciãos também pareciam mal-humorados agora. Esta não é a hora de dizer coisas como, temos culpa por não incutir isso neles, mesmo se tivéssemos que invocar nosso poder como o conselho dos anciões, afinal, agora é. O tio de Aura Dono, aquela que facilmente repeliu Ursus Lord. Não tenho dúvidas de que ele é razoavelmente apto. Eu não quero ser encarado por uma pessoa assim. Seja como for, você realmente acha que aqueles simplórios concordariam honestamente com qualquer coisa que tivéssemos a dizer? Por enquanto, vamos apenas avisá-los, e se eles cometessem algum erro, a única coisa que poderia ser feita então seria assumirmos a culpa, não é? Francamente, eu não quero ter nada a ver com isso, mas mesmo assim, nós somos os mais velhos, não somos. Nós temos que assumir a responsabilidade, hein? Acho que isso não pode ser evitado. No entanto, o que devemos fazer? Qual foi a razão que o tio veio ver os membros de sua própria raça? Alguém ouviu? O que devemos fazer se a razão pela qual ele veio aqui foi para aprender os costumes que são transmitidos nesta aldeia? Para ser franco, eu não tocaria isso com uma vara de 3 metros. Seria estranho se não tivéssemos a festa de boas-vindas, certo? Quando Fiora Dono veio, ela disse que seu tio também estava vindo, então ainda não fizemos isso. Além disso, para os patrulheiros que fizeram tanto trabalho em poucos dias, não realizar a festa de boas-vindas seria a vergonha da aldeia, uma provocação. Aya! Vamos participar da festa, mas vamos tentar manter a distância dele o máximo possível. O tio Dono parece jovem, tenho certeza que os jovens vão lhe fazer companhia. Isso mesmo. Sou grato a essas crianças que farão movimentos para conquistá-lo para o seu próprio lado. Depois disso, quando eles terminaram vários outros itens em sua agenda, Raspberry virou-se para Peach e jogou a pergunta que ele estava querendo fazer há um bom tempo. A propósito, o que essa coisa toda com como permitir que a era cresça, significa? Morango também olhou para ele. Ela provavelmente também tinha essa pergunta em mente. Eles não podiam perguntar a ele ali mesmo, naturalmente, mas agora não havia problema. Peach, que havia sido questionada, gaguejou em resposta. Desculpe. Eu estava tentando combinar o tom da conversa, então eu apenas, disse, algo que soou apropriado. Raspberry deu um suspiro pesado.
A perplexidade do tio por nunca ter ouvido essa expressão antes era aparente em sua voz. O que devemos fazer sobre isso? Como você acha que devemos responder se ele perguntar sobre o significado da próxima vez que nos encontrarmos? Mesmo se você me perguntar isso, se nos fizessem essa pergunta, não teríamos outra escolha a não ser pensar em algum significado adequado para isso aqui, agora. Vamos respondê-lo com o que encontrarmos. Não podemos dizer que estávamos apenas nos exibindo adequadamente. Além disso, seria problemático se os jovens pensassem que as tradições sobre as quais falamos regularmente também são algo que dizemos apenas para exibir. Bem, essa pode ser a única coisa que podemos fazer. Não diga mais coisas só para se exibir, ok? Sim, me desculpe. Eu não vou fazer isso nunca mais. Bem, então, que significado teriam as palavras como permitir que a era cresça? Vamos todos decidir isso para que todos possamos dar a mesma resposta a quem perguntar, ok? Os anciãos, que achavam que tinham acabado, mais uma vez começaram a trocar suas opiniões sobre o novo item da agenda que havia aparecido.